acompanhar no estudo, permitir que os bons espíritos nos acompanhem no estudo da noite de hoje. A proposta, o convite do Espiritismo é justamente essa: trazer a casa, aos estudos, a reflexão dos ensinamentos do Cristo, das passagens, dos ensinamentos dos Espíritos, que acabam vindo para esclarecer o que foi dito há mais de 2000 anos. Inclusive é uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que tem a mais a ensinar o Espiritismo, já que o Cristo já veio e já deu, né? Já trouxe todos os seus ensinamentos e exemplos. E a espiritualidade vai dizer que o Cristo ele falava em parábolas, né? Utilizava de muita alegoria para que as pessoas daquele tempo pudessem compreender, né, os seus ensinamentos, ou até aquele ensinamento não fosse deturpado ao longo do tempo, né? Ficasse aquela parábola ali para os séculos vindouros. E aí se faz necessário que, à luz da doutrina espírita, a gente consiga fazer a leitura necessária dos ensinamentos ou dos exemplos que o Cristo acabou nos propondo naquele instante, e que talvez agora a gente consiga, né, compreender mais um pouco. Tem pessoas que despertam com apenas uma frase, é o caso de Mahatma Gandhi, né, quando disse: se queimassem todos os livros do mundo, né, se apagassem todos e se restassem pelo menos o Sermão da Montanha, mesmo assim a humanidade teria salvação. Então, para Mahatma Gandhi só, né, Mahatma Gandhi talvez provavelmente está num patamar de evolução muito maior que o nosso, né? Então, para ele só isso já era necessário. Para nós, pobres mortais, talvez a biblioteca espírita, né, a Bíblia, talvez não seja suficiente para que a gente possa realmente refletir, analisar e promover uma melhora na compreensão da vida. A proposta é essa: a gente ter um olhar mais amplo sobre os acontecimentos da vida, sobre tudo que nos cerca, tudo que nos chega. Os acontecimentos em si não vai mudar, as pessoas não vão mudar, os eventos não vão mudar, mas nossa percepção sobre os eventos é que tende a mudar. Com o tempo, nós chegando, pelo menos na época que nós estamos, com tantos eventos acontecendo ao mesmo tempo, né, a proposta do estudo aprofundado da doutrina espírita é justamente essa: para a gente ampliar um pouquinho os nossos horizontes e, a partir daí, viver melhor. A proposta da doutrina espírita não é fazer com que a gente saia por aí promovendo grandes mudanças, é que a gente mude o nosso mundo interior para que o mundo lá fora se transforme, né, num mundo melhor, né, um mundo habitável, né? Porque no momento realmente a situação, é claro que nós temos a influência da mídia, a influência de diversos acontecimentos ao mesmo tempo, né? A mídia no sentido da divulgação, né? Porque no passado nós não tínhamos essa facilidade, né, com que as notícias chegavam, né? Então hoje tem uma grande facilidade, né? Um acontecimento do outro lado do mundo acaba chegando para a gente muito rapidamente, quase que instantâneo, em muitos casos, ao vivo, né? A gente tem logo ali. Eu me recordo, acho que 2011, né, teve as Torres Gêmeas, né, que foram alcançadas pelos aviões, e na hora daqueles acontecimentos já tinham câmeras ali, né, que já estavam noticiando para o mundo todo. Aí essa avalanche de notícias acabam vindo e a gente fica com a percepção realmente de que está havendo uma aceleração nesse processo, talvez, para que a humanidade consiga despertar o quanto antes, né? Isso acaba facilitando. A doutora Ana Cláudia Arantes, ela é médica do Hospital das Clínicas em São Paulo e uma das maiores especialistas no Brasil sobre cuidados paliativos. São os cuidados dados àqueles pacientes que já foram diagnosticados com a doença terminal ou uma doença crônica e, a partir daí, promoveram um processo de tratamento, e esse processo de tratamento acabou não tendo o efeito necessário, e a partir daí não se faz mais o tratamento, porque o tratamento acaba agredindo mais a pessoa. Então é quando nós chamamos vulgarmente
que o paciente foi desenganado, né? Nós falamos isso, ele foi desenganado, né? O médico já disse que não tinha mais jeito, algo desse tipo. E no Brasil, apenas 3% da população tem acesso aos cuidados paliativos, que a doutora Ana Cláudia, ela, como uma das maiores autoridades no Brasil no assunto, ela consegue promover uma qualidade de vida ao paciente que está ali já diagnosticado, né, com a doença terminal ou crônica, prestes a morrer. Só que quando isso ocorre, essa notícia ao paciente, que nem mesmo o tratamento, que muitas vezes até solicita-se que ele pare o tratamento, porque o tratamento está sendo tão agressivo ali que ele não consegue mais viver bem com a qualidade de vida e vai abreviar, né, a morte, né, o desencarne daquele paciente. Então, na maioria das vezes, onde tem, por exemplo, no Hospital das Clínicas de São Paulo, ela montou um que ela chama de hóspice, que seria uma casa de cuidados paliativos, onde essas pessoas acabam indo para passarem ali uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses de vida. Note que do diagnóstico que não tem mais chance até a pessoa morrer, pode chegar a 3 meses, pelo menos nos casos que eu li, tem casos que é mais, mas no caso de parar o tratamento até a chegada do desencarne, da transição, que ela chama de transição, de desenlace material, pode chegar até 3 meses, e nós não estamos, pelo menos grande parte da população, não está preparada para cuidar de um paciente que está ali sentindo dores constantemente, gritando de dores, ali desesperado, sem saber o que está acontecendo. E uma casa como essa que ela montou no Hospital das Clínicas, ela acaba trazendo, a proposta é trazer uma qualidade de vida ao paciente, não só biológica, colocando ali, aplicando alguns medicamentos para amenizar ou cessar a dor do paciente. Geralmente morfina é bastante aplicada pela equipe da doutora Ana Cláudia, bem como outros remédios analgésicos, entre outros, também para melhorar a qualidade de vida dele, deixando ele sem dor, porém a doença devastadora acaba seguindo o seu curso até não ter mais vitalidade aquele corpo. Então ela acompanha diversos pacientes passam na mão dela. Tem um livro recém-lançado, não é o penúltimo que ela lançou, foi em 2020, que é Histórias Lindas de Morrer. Histórias Lindas de Morrer. Ela conta a história de diversos, 20, 30 pacientes que ela acompanhou nesta situação, e tem uma em particular para nossa reflexão, já que o estudo da noite é para falar do capítulo 3 do livro Céu e Inferno, que tem como título O Céu, que esse texto já tinha sido publicado por Kardec no mesmo ano, 1865, na Revista Espírita, de março. O primeiro texto, em março de 1865, Kardec publica esse texto e, posteriormente, em agosto, quando ele lança o livro O Céu e Inferno, ele retira da Revista Espírita e coloca também, por ser um texto bem interessante, bem explicativo sobre o céu. Kardec acaba deixando ele para a posteridade nesse livro Céu e Inferno. Mas a doutora Ana Cláudia, ela conta que, certa feita, um paciente de pouco mais de 40 anos, acometido de câncer de pulmão, já tinha feito radioterapia, quimioterapia e não teve resultados positivos. Ele fez a primeira rádio, fez a segunda, na terceira ele acabou se sentindo mal, desmaiando e não aguentando com a carga, né, dos medicamentos que ele estava tendo, que teria ali como proposta a cura, né, o amenizar ali. E de repente não foi mais possível seguir com o tratamento, ele foi levado para os cuidados paliativos. E ali o paciente, ele fica em cuidados biológicos, cuidados do corpo físico, porque ele está tendo um sofrimento físico muito grande, com várias dores, sofrimento emocional, porque ele não sabe ali o que é que está se passando, na maioria das vezes, nessa fase de transição, perdas de entes queridos ali, perdas no sentido porque às vezes tem parentes que não querem ir, porque não suportam, e quando vão, se derramam, né, ali em lágrimas, porque não sabem o que fazer, bem como sofrimento social,
que é um sofrimento desse afastamento dessas pessoas próximas, amigos, parentes. Então a doutora Ana Cláudia trabalha nessas 3 vertentes, do corpo físico, do emocional e também do social. Sabemos que não é fácil lidar com isso, nós não somos preparados, como eu falei. Eu fiz psicologia, por exemplo, 5 anos de psicologia, já fiz acho que umas 5 pós em psicologia. Nunca tive uma disciplina de cuidados paliativos. E na equipe de cuidados paliativos tem psicólogo, na equipe dela tem psicólogos, mas como eu falei, apenas 3% da população tem acesso, né, a uma casa como essa de cuidados paliativos. Inclusive o SUS, em alguns estados, acaba ofertando também. Mas, em geral, nós não sabemos lidar com isso. Ela acabou recebendo diversos pacientes, dentre eles, esse que eu falei, pouco mais de 40 anos, câncer de pulmão, não tinha mais efeito, os medicamentos, é levado a ela e ela conversa com os pacientes, acompanha todos os familiares, ela se torna amigo dos pacientes, aqueles profissionais que acabam, a gente fala no ditado popular, nasceu para aquilo, né? Tem algumas mães que dizem, não, nasceu para ser mãe, né? Alguns médicos nasceu para ser médico, alguns professores, esse nasceu para ser professor. Então, ela nasceu para cuidar realmente daquelas pessoas. E em conversa com os familiares desse paciente, eu acredito que ela deve ser católica, ela não fala muito bem da religião que ela abraça, mas ela respeita todas as religiões. Inclusive nesse livro, Histórias Lindas de Morrer, tem pacientes terminais espíritas, evangélicos, testemunhas de Jeová, ateus. Ela coloca todos ali e ela respeita todos. O seu desejo é o meu desejo. Então ela pergunta quais são os seus desejos, o que você gostaria de fazer, quais são, o que é aquilo que está te incomodando. Então ela traz além de trazer esse alívio físico para a dor, ela acaba fazendo com que o paciente, em um estudo que foi feito, né, no Hospital das Clínicas, acabou detectando que os pacientes terminais dela vivem mais. Eles têm dias a mais, eles têm semanas a mais. E aí foram verificar o porquê isso estava acontecendo. E verificaram que é o acolhimento que ela consegue dar, o abraço que ela consegue dar às pessoas. E as pessoas acabam se abrindo, ao invés de ficar com aquele medo dessa transição, pelo menos os casos descritos nesse livro, Histórias Lindas de Morrer, eles voltam a ter um brilho no olhar e todos eles desencarnam com um brilho no olhar, satisfeitos porque conseguiram realmente reunir ali em seus últimos desejos as famílias, as pessoas, alguns desafetos, conseguiram colocar para fora algumas angústias e ter alguém ali que consegue chorar com eles. Inclusive tem um dos casos, não é esse que estamos analisando, mas um dos casos é o de uma jovenzinha, uma adolescente, que acaba também indo para o hospice, que é esse nome que ela deu a essa casa de cuidados paliativos, que ela está também em estado terminal. E foi justamente quando o pai dela, o pai da doutora Ana Cláudia, estava também em uma fase terminal, em um outro local. E aí ela estava cuidando dos pacientes e cuidando dela, e essa menina que estava também ali, acometida de uma doença terminal, e ela se abriu para essa moça, e essa moça se abriu para ela, e depois, no relato do livro, essa moça diz que ela é a melhor terapeuta do mundo, porque ela chora junto com o paciente. Então note a compaixão, a compreensão da dor do outro. Nós não sabemos o que o outro está passando, isso é muito difícil, saber o que o outro está passando, mas a gente consegue ter uma compreensão, uma compaixão. A gente pode estender a mão, apesar de ser a profissão dela, mas ela tornou como o foco, né, o objetivo da vida dela, acalentar a dor humana. E esse paciente acaba tendo diversas indagações quanto ao tratamento utilizado pela doutora, que é a morfina, e não trabalhar prolongando a morte, e sim fazendo um tratamento, né, deixando com que o paciente tenha uma qualidade de vida até que a morte chegue de forma natural.
não é uma eutanásia, né, que não é permitido no Brasil, suicídio assistido, que existe em muitos países, infelizmente, né, mas se as pessoas tivessem acesso aos cuidados paliativos, talvez eles teriam uma boa morte. Inclusive é tema do primeiro livro dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse é o primeiro livro dela. A morte é um dia que vale a pena viver, vale a pena estar lúcido, vale a pena estar consciente para realmente, junto com seus familiares, junto com as pessoas próximas, fazer com que você aprenda algumas lições nos últimos segundos da vida. E a doutora Ana Cláudia chega a dizer que o maior medo dos pacientes terminais é morrer sozinho, é morrer e não ter ninguém segurando a mão da pessoa. O maior medo dos pacientes dela é esse, desencarnar e estar num quarto vazio, sem ninguém. E a doutora Ana Cláudia, ela prepara uma festa, ela prepara balões, ela chama a família e eles começam a contar suas histórias. Tem uma paciente que começa a cantar, ela quer cantar, e aí fazem aquela despedida do jeito que o paciente quer. E aí, horas depois, ou dias depois, ou semanas depois, a morte natural acaba chegando. E esse paciente cheio de indagações, cheio de dúvidas com relação a essa transição, apesar de ter uma religião que abraça a reencarnação, abraça a espiritualidade, mas no momento da transição, às vezes, podemos, todos nós, ficar com algumas dúvidas, porque a gente não lembra quando foi a última transição nossa. Então, essa agora a gente fica na dúvida. Então, esse paciente estava cheio de dúvidas, estava cheio de indagações, dúvidas sobre o tratamento, e ela explicou o tratamento para a família, e a família acabou também ficando na dúvida se tirava ele dali, se deixava em outro canto, se continuava assim. E daí, reuniram certa feita, ela falou que ele estava já com dificuldade de respirar, já que ele tinha um problema pulmonar, e pediu que a família toda viesse. A família toda veio, menos uma irmã, que o pessoal, os familiares, não conseguiu contactar uma das irmãs dele. A irmã acabou deixando o celular desligado e não conseguiram falar durante o dia com essa irmã. E aí, à tarde, eles estavam conversando ali no quarto, já nesse momento de despedida, apesar de ele não ter desencarnado naquele momento, ter demorado 3 dias depois para desencarnar, mas a família estava toda reunida para tomar algumas decisões, já que ele já estava quase inconsciente. E de repente, quando eles estavam ali tomando as decisões, a doutora Ana Cláudia explicando como se dá diversas situações dessa transição, chega a irmã na correria, ela tinha chegado, ela tinha vindo para o hospital, já que todo aquele dia específico, acho que era uma terça-feira, às 14 horas, ela ia visitar. Coincidentemente, era nesse dia que estava tendo a reunião, mas no meio do caminho ela decidiu parar em um centro espírita, uma fraternidade, uma casa espírita. E ela parou numa casa espírita e estava tendo, uma casa espírita grande, na cidade de São Paulo, que tem passes constantemente, talvez, ou às tardes. E ela foi tomar um passe, sentou para tomar um passe. Quando ela estava tomando o passe, terminou de tomar o passe, veio alguém do outro lado e disse: olha, você é a senhorita tal? Sim, sou eu. Aqui tem uma carta para você. E ela pegou a carta, leu a carta, não entendeu, e aí correu, que ela estava com horário, guardou aquele papel. Quando chegou lá, que viu a dúvida de todas aquelas pessoas que estavam ali, ela disse: então a carta. Aí pegou a carta, entregou a carta a todos que estavam ali. E eles ficaram meio assim. A doutora Ana Cláudia pegou a carta: eu posso ler? Pode, você pode ler. E aí a doutora Ana Cláudia leu: fulano está sendo bem cuidado, não se preocupem, os avós de vocês estão aqui esperando por ele, os familiares estão próximos, todos esperando. Não tenham medo do que pode acontecer nessa transição, mas sigam a indicação da médica, a doutora sabe o que fazer. E aí ninguém mais teve dúvida quanto àquelas indagações. E é interessante isso vir de uma médica cientista, que provavelmente deve ser ateia, não sei, porque ela não fala de religião, mas ela respeita todas as religiões, mas ela bota como título dessa história que foi a única reunião
onde a espiritualidade, o além, ela chama, participou. E ela confia nessa espiritualidade. É interessante isso vir, né, da medicina, de uma pessoa que está ali cuidando, né, de outra pessoa, cuidando dessa transição, cuidando desse processo, e de repente a espiritualidade, né, que nós sabemos muito bem que pode intervir no sentido de nos ajudar, pelo menos nesse momento, né, onde todos nós iremos chegar, nesse momento que todos nós iremos passar por essa transição. Em outro caso, nesse mesmo livro, um senhor, um pouco mais de 60 anos, também está... eu fiquei tão encantado com esse livro, porque eu comecei a contar várias histórias desse livro, mas dentro também desse assunto nosso. Mas o livro é Histórias Lindas de Morrer, é o penúltimo livro dela. O último livro dela, que foi lançado ano passado, é sobre ela dando conselhos ou dando dicas de como se preparar para a velhice, porque ela diz que hoje existe no Brasil em torno de 12,5% de pessoas já idosas, e ela diz que até 2050 deve chegar a 1/3 isso, e nós não estamos preparados a lidar com uma população idosa, né? Vemos diversas outras dificuldades que existem, né? Tanto nos locais que vão, acesso, né, um cuidado maior, né, bem como dentre outros problemas que pode ocasionar. Então esse último livro foi para dar uma ajuda a todos nós, né, que devemos chegar, provavelmente, não sabemos, devemos chegar nessa faixa etária. Mas tem um senhor, pouco mais de 60 anos, que está acometido também de um câncer terminal, não aguenta mais passar pelo processo, né, de tratamento, e daí dentro das diversas conversas que ela tem com esse paciente, dos seus anseios, dos seus desejos, e ela começa a atender todos aqueles desejos, começa a trazer algo que ele pede, isso, aquilo, outro, até que um certo dia ela pergunta o que é o céu. Ele pergunta a ela, o que é o céu? O que é o céu? Inclusive, essa pergunta que ele faz é o título do texto que Kardec põe no livro no Céu e Inferno. O texto ele foi publicado, né, em março de 1865 com esse título, O que é o céu? Quando Kardec levou para o Céu e Inferno, ele colocou só o céu, que é explicando geralmente como se dá essa transição e o que é céu, o que é inferno. Então ela fica na dúvida. Ela diz, mas quais são os seus pensamentos sobre céu? Quais são as suas indagações? Quais são as suas dúvidas? É só isso o que é céu? Ou você sabe o que é céu e tem receio de fazer uma pergunta mais aprofundada? Ele disse, não, eu nunca questionei o que é céu. Eu sempre vivi com as questões da vida, com as tribulações que a vida vai nos fazendo a todo instante, mas eu não sei realmente o que é céu. E ela lembra... É uma passagem bíblica que está em Mateus, capítulo 6, versículo 20, que é, mas ajunteis tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem nem tudo consomem, nem os ladrões nem penetram e nem roubam. Está escrito lá no versículo 20 do capítulo 6 de Mateus, ajuntar tesouros no céu. E a partir daí ela começa a discorrer o que é céu. O céu é tudo aquilo que nós conseguimos levar para com a gente. E Kardec, neste texto, ele vem dizer que nós podemos estar no céu ou no inferno. Não é um lugar circunscrito, mas um estado da alma, é onde a nossa mente está. Ele diz no texto que uma pessoa pode estar nas trevas, outro na luz, assim como um cego e outro que consegue enxergar, está no mesmo ambiente, mas a pessoa que não consegue enxergar, está vendo tudo escuro, ele não está conseguindo enxergar. E a pessoa que está conseguindo, está ali com uma boa visão, consegue enxergar os detalhes que estão na sala, os detalhes que estão no ambiente. Então Kardec acaba fazendo essa analogia. Kardec também diz que nos primórdios era muito difícil de entender o que é céu. E realmente, se nós fizermos uma análise, como era difícil para os povos primitivos entender os eventos da natureza. Uma lua cheia, depois uma lua minguante, depois não tem lua, é um sol, tudo isso é um mistério, e depois eles começaram a entender. Então Kardec diz, logo no início desse texto, a dificuldade
da astronomia, a dificuldade da ciência em explicar diversos fenômenos, e depois, com certeza, né, com o advento de Ptolomeu, que ele fala nesse texto, com diversos outros cientistas, acabaram trazendo para a gente elucidações fantásticas, sem falar, né, a partir de 1924, mais ou menos, quando o Hubble foi lançado, trouxe para a gente diversas elucidações, né, diversas explicações sobre esse universo, que até então nós pensávamos que existiam 200 bilhões de galáxias, mas sabemos que desde 2016, após 20 anos de estudo, conseguiram já contar 2 trilhões de galáxias. Então, o que Kardec diz, onde é o céu? No lugar onde é essa terra prometida, que não é um lugar circunscrito, mas sim um estado mental, um estado da alma que a gente pode alcançar, algo que a gente pode vivenciar. Emmanuel escreveu um livro interessante, na realidade é uma compilação de entrevistas que foram feitas com Chico, perguntas a respeito desse capítulo 3, chamado O Céu, do Céu e Inferno. Foi feito uma série de perguntas de janeiro de 1961 até dezembro do mesmo ano, uma série de perguntas sobre os 19 tópicos ali descritos. São 19 tópicos que tem esse capítulo. Então fizeram diversas perguntas, e em 1962 o livro foi lançado com essas elucidações de Emmanuel sobre cada frase, cada parágrafo ali descrito, com o título Justiça Divina. Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, escrita por Emmanuel, tirando diversas dúvidas sobre as elucidações que Kardec trazia, né, nesse capítulo 3, desses 19 parágrafos. E Emmanuel vem nos dizer que, além dele falar desse céu, que realmente a ciência, está em cargo da ciência mostrar para a gente que não existe esse céu. Que céu é esse? Que de dia ele fica azul, límpido, e à noite fica escuro. Que os chineses também veem o mesmo céu, que os japoneses também, que os europeus também. Esse céu onde está, né? Se não dentro de cada um de nós, a gente pode vibrar esse céu, vibrar, na realidade, essa conquista dessas experiências que a gente vem passando ao longo dos anos. A experiência que a gente vem passando, Emmanuel diz isso neste livro, comentando um dos parágrafos, que a experiência que a gente vem passando ao longo dos anos, ou boa ou não, ou difícil ou fácil, vai nos lapidando, fazendo com que o céu se torne mais límpido possível. E nós iremos enxergar esse céu mais límpido possível à medida que a gente vai ampliando os nossos horizontes, ampliando a nossa compreensão. E para isso precisamos, segundo ele nos convida ao estudo. A vida nos convida ao estudo. O Espiritismo também nos convida a estudar. Sem o estudo aprofundado, né, das nuances que acaba se dando nos detalhes da vida, né, nas coisas simples da vida, às vezes a gente não percebe, mas as coisas simples da vida é que vai fazer com que a gente dê os passos significativos para realmente sair dessa vida melhor do que a gente entrou. E certa feita, fazendo uma pergunta em outro livro, na realidade, uma pergunta que foi feita sobre a caridade, sobre o bem, sobre quem as pessoas que a gente poderia ajudar, isso feito a Chico Xavier, em um livrinho bem antigo chamado Dos Hippies aos Problemas Atuais. São diversos questionamentos sobre diversos temas, e tem um tema sobre a ajuda, a caridade, a mão estendida. Será que deve ser para todo mundo? E aquela pessoa assim, Y, aquela pessoa X, aquelas pessoas que já fizeram o mal. Eu lembrei desse questionamento, né, que foi feito a Chico Xavier, por conta desse trabalho da doutora Ana Cláudia, porque ela não pergunta o que a pessoa fez na vida, porque muitas vezes que ela diz que tem situações muito difíceis, violência doméstica é uma situação difícil, abandonos é uma situação difícil, pessoas que deram os filhos e agora estão nesse estado e querem ver o filho, então são situações difíceis,
E aí, nesse questionamento, Chico Xavier, consultando Emmanuel sobre essa questão, Chico diz, Emmanuel está aqui e nos pede que a gente estude a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano tem um aspecto peculiar que talvez a gente, lendo ela rápido, a gente não observou, segundo Chico Xavier. Ele diz que ali tem alguns personagens dentro dessa parábola. E todos os personagens, com exceção de um, não foi qualificado. Ele diz que Jesus qualificou, deu nome, deu título para os personagens da parábola, mas um deles ele não deu. Ele deu nome ao levita, né, que vinha passando, né, ao religioso, ao samaritano que vinha ali, o bom samaritano, ao hospedeiro, a pessoa que estava ali na hospedaria, mas aquele que recebeu ajuda, ele chamou de o homem. Ele não qualificou. Ele não disse, não deu características da pessoa. Ele disse que era um homem. Um homem significa a humanidade. Então, não se deve escolher a quem a gente estende a mão. É uma dificuldade para a maioria de nós, né? Para a grande maioria de nós, talvez seja uma dificuldade. Talvez o advento da reencarnação, além da bênção que a gente sabe que é para a nossa melhoria, mas talvez ele é o único mecanismo que acaba ajudando a criaturas que estão no planeta das provas e expiações a amar. Talvez seja o único mecanismo que acaba nos ajudando a amar, porque se não for o nosso familiar, a gente não consegue amar. Não ser um esposo que se torna familiar, esposa que se torna nosso familiar, mas a gente não consegue amar o vizinho, a gente não consegue amar aquele que está na rua, a gente não consegue. Então, o advento das famílias de sangue que acabam vindo nesse processo de reencarnação, talvez eu tenha para mim que quando Cristo disse amai os vossos inimigos, eu acho que só através da reencarnação. Eu acho que ele disse amai os vossos inimigos, mas isso é uma compreensão minha, tá? Mas eu vou ajudar vocês, porque eu sei que vocês não vão conseguir em um mundo de provas e expiações. Eu vou ajudar, eu vou mandar o teu inimigo como teu filho, teu esposo, sei lá, algum parente, e a partir daí você vai amar. A gente não consegue. Um colega estava me comentando que uma colega, na realidade, ela se consorciou, ela já tinha um filho, e aí casou novamente, e esse novo, né, enlace matrimonial acabou dificultando a convivência com os filhos que já existiam. E certa feita, um dos filhos dessa pessoa acabou sendo diagnosticado com HIV, com AIDS. Aí daí essa pessoa se compadeceu, puxa, com AIDS. Aí se compadeceu, começou a ajudar a pessoa, mas depois que o tempo foi passando, que ele viu que a pessoa não desencarnou, aí ele mudou novamente. Então note a dificuldade, eu não estou falando aqui em tom de julgamento, talvez a gente agisse da mesma forma, mas note a dificuldade de fazer isso. Esse final de semana, essa semana agora, um colega adotou uma criança, e aí ele contou que não esperava, ele trabalha junto comigo, e foi pedir ali uma ajuda qualquer, alguma coisa, porque ele disse, olha, eu coloquei na lista para adotar, mas só sai com um ano e pouco, mas quando eu coloquei, saiu com 2 meses. Então, eu não estou preparado aqui, eu queria que alguma coisa e tal, e aí ajudaram ele de alguma forma, mas aí daí eu perguntei, puxa, mas como assim? Eu sempre soube que é uma fila grande, é uma fila enorme, tem muita gente. Ele disse, tem, mas a característica que eu coloquei foi, pode ser negro, pode ter X ano. Eu disse, não, tem aqui. Essa característica que você quer, tem aqui. Já tem pronto. Então, note a dificuldade que a gente tem de olhar para um outro ser e enxergar ali um ser imortal, um espírito imortal, que está necessitando da nossa ajuda. Como diz no livro Ação e Reação, o Criador ajuda a criatura através das próprias criaturas. Então, se nós não ajudarmos na medida da nossa capacidade, na medida da nossa compreensão, não julgando, com certeza, às vezes não temos a compreensão de ajudar, isso é natural, nesse processo de aprendizado da vida, as coisas a gente vai aprendendo. Eu estava falando hoje, né,
lá em Itacaimbó, eu estava dizendo justamente isso, que eu conheci o Espiritismo há mais de 30 anos, era do grupo jovem aqui, mas tem frases, tem livros que naquela época não fez sentido para mim, hoje faz sentido. Como tem algumas coisas que talvez ainda não faça sentido, precisa acontecer alguma coisa, talvez eu ficar mais velho, talvez eu aprender um pouco mais. Lembra do que eu disse no início? Para Mahatma Gandhi só o Sermão do Monte servia, mas para a gente talvez a biblioteca espírita seja pequena, talvez a gente ainda não compreendeu. Então tudo isso são mecanismos que a vida nos oferece, não só da literatura espírita, mas também dos acontecimentos, para amolecer os nossos corações, para que a gente entenda que nós somos um no universo, e precisamos estender a mão, não forçosamente. Às vezes a gente faz forçosamente, já ajuda, porque quem está recebendo do outro lado agradece, mas quando a gente começar a verter a nossa ajuda, no sentido de, agora eu compreendo que eu sou espírito imortal, a partir daí, com certeza, nós iremos mudar o nosso campo de visão. E provavelmente, como diz Divaldo Franco, a divindade está contratando, né? A divindade está lá em cima, buscando quem é que pode ajudar, já que o Criador ajuda a criatura através das próprias criaturas. Quem é que está apto? Quem é que está realmente se candidatando? Quem está com as aptidões necessárias, né? Nesse mesmo tópico, né, desse capítulo 3, o céu, Kardec diz que a espiritualidade, ela nos criou, Deus nos criou simples e ignorantes, porém com aptidões que acabam nos ajudando nesse processo de caminhar através do nosso livre-arbítrio. E na verdade é isso mesmo. Então nós precisamos abrir realmente a nossa mente e começar a entender a vida, como se dá esse mecanismo, como se dá essa lei que acaba nos ajudando, a lei de justiça, de amor e de caridade, tal qual Cristo nos pregou, como bem falou Walter, né? A gente está nesse momento, né, comemorando a Páscoa, um renascimento, né? Quem sabe a gente consegue, né? Apesar do mundo e provas e expiações muitas vezes, quem consegue fazer esse renascimento em nós são as dores. Lembra desse livro, né, da doutora Ana Cláudia, né? A dor, ela transformou muita gente. Todos os pacientes descritos nesse livro dela se transformaram, desencarnaram com brilho no olhar, todos eles, porque receberam uma outra pessoa que podiam compreender aquela dor que estava impactando, né, aquela pessoa, de fazer essa transição. Aí depois eu estava pensando, não sei se tem a ver, não sei também se é popular, a senhora talvez explique, com certeza explique melhor, mas às vezes a gente tem isso, né? Um parente nosso está doente e de repente ele tem uma melhora, que a gente chama melhora da morte, né? Aí todo mundo se afasta, eu vou embora, pai tá mal, meu pai está bem, minha mãe está bem, essas coisas, o pessoal se afasta e de repente, como assim desencarnou, né? Talvez, né, as pessoas ali impactem negativamente nesse processo de transição. E quando a gente aprender realmente a lidar com a morte, quando a gente aprender realmente a lidar com esse processo de transição, as coisas vão ser bem mais simples. A gente aqui está chorando, já dizia, né, um dos livros do Chico, e do outro lado o pessoal está sorrindo. Opa, tem gente chegando, tem gente chegando. Inclusive, nesse paciente que era espírita, quando ela faz a festa lá de despedida dele, o pessoal, poxa, mas que festa, como assim? Aí ela lembra a mensagem que chegou, o pessoal está lá aguardando, aproveitem que daqui a pouco quem vai fazer a festa é o pessoal lá de cima. E é assim mesmo, né? Cabe a todos nós realmente fazer esse exame de consciência e começar a dar passinhos pequenos, né? Na leitura da prece final, hoje lá em Itacaimbó, aí o rapaz disse assim, a nossa missão é errar menos. A nossa missão é errar menos. E na verdade, né, às vezes a gente quer dar grandes saltos, mas se a gente errar menos todo dia, talvez a gente chegue realmente a uma boa morte, né? Então, gratidão a todos vocês e uma boa morte para todos nós.